ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. No episódio de hoje, vamos ver como aventureiros gringos muitas vezes se dão mal, muito mal no Brasilzão. O coronel inglês Percy Harrison Fawcett teve a ideia de fazer uma expedição em busca de uma civilização perdida na Serra do Roncador, no Mato Grosso, e botou em prática sua esperança de encontrá-la. Só não esperava que de lá nunca mais sairia, e você vai entender os motivos. E também devo dizer que esse episódio foi um pedido do nosso ouvinte, o Wellington Oliveira. Faz uns 2 anos que ele pediu. Pois é, mas demora, mas a gente faz. A gente faz. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev, aquela empresa que desenvolve sites e aplicativos e até e-commerce. Se você precisa de algo novo para a sua empresa ou projeto, fale com eles. O precinho é bem camarada. E agora o Drinco. Camila, o que temos para hoje? O vinho de hoje é o Expedition Single Vineyard Selection Rosé 2018. Um vinho chileno produzido pertinho das Cordilheiras dos Andes, que é perfeito para harmonizar com massas, especialmente a com os molhos de camarão fino. E ele está por apenas R$120 lá no drinco.com.br. Bora brindar? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bom, vamos lá. Percy Harrison Fawcett nasceu em 15 de agosto de 1867 em Torquay, na Inglaterra. Aos 18 anos se juntou à Royal Artillery britânica e acabou sendo designado para servir no Ceilão, atual Sri Lanka. E foi justamente ali que sua relação com o Brasil começou. Durante uma expedição no interior do país, ele se deparou com misteriosas inscrições de um alfabeto desconhecido em uma rocha. Aquilo o fascinou e fez cópia dos escritos. Passou a pesquisar com afinco o que ela significaria. Entre suas pesquisas, ele descobriu o documento 512, que se trata de um mapa de uma cidade perdida, a Z, uma espécie de Eldorado brasileiro. Esse documento está guardado na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Mas as inscrições ele achou no Ceilão. No Ceilão. Aparentemente, os escritos encontrados no Sri Lanka eram similares aos contidos nesse documento. Mas aqui já me adiantei um pouco na história, preciso contar como ele chegou a esse documento brasileiro. Ao servir no Ceilão, ele estabeleceu contato com MI6 e se tornou um espião do serviço secreto britânico. Era também agente duplo servindo na organização secreta The Seventh Circle, recrutado pelo controvertido Spy Master, o mágico Mask Mellin. Nesse período, ali para o final do século XIX, se tornou amigão de Arthur Conan Doyle, que mais tarde utilizou suas histórias como base para escrever a obra Lost World. Quando foi designado para trabalhar na África a serviço real, foi que sua imagem de Indiana Jones surgiu. Aquele chapéu clássico, as roupas. Steven Spielberg e George Lucas nunca confirmaram que se inspiraram em Fawcett, mas as semelhanças são incríveis, até mesmo nas aventuras do personagem. Bom, mas seguimos. Depois de ficar um tempo na África, por volta de 1906, ele veio para a América do Sul. Ele viajou ao Brasil para mapear a Amazônia em um trabalho organizado pela Royal Geographical Society, atravessando a selva e chegando em La Paz, na Bolívia, em junho desse mesmo ano. Entre 1906 e 1924, ele organizou nada menos que 7 expedições para o Brasil, se tornando chapa dos indígenas, naquele bom e velho método de comprar a amizade dando presentes. As viagens de Fawcett eram muitas vezes marcadas por perrengues, como a descida do rio Acre, onde o coronel encontraria barreiras naturais como 120 corredeiras e se alimentaria de macacos, e redemoinhos em rios da Bolívia que tragavam embarcações inteiras, incluindo a tripulação. Essa persistência de Fawcett levantou algumas ressalvas no governo brasileiro, em especial no Marechal Rondon, que acreditava que tinha gringo ali querendo tomar a Amazônia, o segundo pesadelo dos milicos brasileiros depois do comunismo. Malditos milicos. Mas enfim,
Sua presença no Brasil foi interrompida entre 1914 e 1918, quando retornou à Inglaterra para participar da Primeira Guerra Mundial. Mas assim que o conflito acabou, picou a mula de volta para o BR. E foi exatamente em 1920 que ele tomou conhecimento do documento 512 e bingo! Haveria uma cidade cheia de ouros perdidas no meio da Amazônia. Estava tudo ali relacionado. Faz sentido, não, Camila? Nenhum. Não? Não. Durante os 4 anos seguintes, Fawcett começou a fazer expedições na região que acreditava ser o caminho para tal cidade, para demarcar território e se preparar para a verdadeira jornada que se daria em 1925. E nos preparativos para essa caça à cidade perdida, Fawcett chegou até pedir patrocínio para o governo brasileiro. O presidente Epitácio Pessoa, antes de dizer sim ou não, chamou Cândido Rondon para ouvir seu parecer. O marechal, que já não curtia muito o gringo, disse que era palhaçada que haveria uma cidade perdida na Amazônia, aquela região já tinha sido revirada e nada tinha sido encontrado. Mas se tropas brasileiras pudessem acompanhar Fawcett, então tudo bem. Mas aí o Fawcett falou, não, quer milico brasileiro não. Aí o Epitácio Pessoa respondeu, bom e velho, falou, valeu, passa amanhã. Essa tal Cidade Z, obsessão de Fawcett, teria sido descoberta por um bandeirante português em 1753, e na segunda metade do século XIX, a mulher de Francis Burton traduziu o relato desse bandeirante para o inglês, e aí a lenda de uma cidade cheia de ouro no Brasil se espalhou pelo imaginário da Europa. Então, me parece bem plausível que Fawcett, desde o início, já estava contaminado com a ideia e só foi fazendo um ligue-pontos para confirmar algo já introjetado nele. O que você acha, Camila? Acho que muita gente achava que existia um Eldorado, né? E depois também, até o Tatu Canara também é um dos nossos episódios que pessoas que acreditam que existe um Eldorado na Amazônia. Enfim, sigamos. Por seus estudos, Fawcett chegou à conclusão de que a Cidade Z ficaria em algum lugar do estado do Mato Grosso, mais precisamente abaixo da Serra do Roncador. Seria uma cidade subterrânea, por isso não havia sido descoberta até então. Agora, o mais louco da situação é que o local escolhido por Fawcett, mais precisamente na cidade de Barra dos Garças, já era conhecido como uma região mística, por assim dizer, mesmo na época. Supostamente a cidade tem um portal dimensional, e hoje ainda abriga um aeroporto para extraterrestres, sendo local de peregrinações de jovens e velhos místicos. Aí chegamos a 1925. O coronel Fawcett levou 3 meses planejando, e em 20 de abril de 1925, ele e seu primogênito Jack e o amigo de Jack, Rayleigh Rimmel, ambos com 18 anos, saíram de Cuiabá com destino à selva amazônica. A ideia era se embrenhar na mata e mais para frente contar com a ajuda dos Kalapalo. Para partir, Fawcett vestia botas de montaria e tinha seu inseparável chapéu Stetson, além de um facão e bússola. Um dos seus últimos escritos diz: nossa rota partirá do acampamento do Cavalo Morto, 11 graus e 43 minutos sul e 54 graus e 35 minutos oeste, local onde meu cavalo morreu em 1921. Ainda mandou uma mensagem para a família em Londres, onde pediu para que nenhum resgate fosse enviado em caso de fracasso da expedição. 2 semanas após o início da expedição, os rastros do grupo do coronel Fawcett desapareceram. Sim, do nada. Ninguém sabe, ninguém viu. Fawcett e seu grupo nunca mais deu notícia. Começaram os boatos. Uns afirmavam que o trio havia encontrado a passagem para outra dimensão. Outros, que ele teria sido devorado por índios. Mais tarde, surgiu até a lenda que ele teria vivido por mais de 3 décadas na Cidade Z, sob a Serra do Roncador. Mas esse desaparecimento não ficou despercebido e ganhou manchetes mundo afora. E logo começaram as expedições de busca. 3 anos depois de seu desaparecimento, se assistiria uma corrida pelo paradeiro de Fawcett, empreitadas como a expedição Dyot com o caçula Brian Fawcett em 1928. O explorador americano George Miller Dyot procurou refazer os passos do desaparecido e parece ter descoberto o suficiente para que se imaginasse o que lhe acontecera, se não a morte do coronel perto do Culene, que é um rio, pelo menos sua passagem pela região. Dyot teve a sorte de encontrar o índio Bernardino, que acompanhou Fawcett como guia. Soube dele que o coronel não subira o Paranatinga, de onde pretendia dirigir-se para a cidade perdida, mas descer o Curicevo, afluente do Culene. Dyot continuou seguindo a pista aberta pelo guia despedido do coronel e acabou descobrindo sinais de sua passagem pelas tribos dos Anauquá, ou Nafuquá. Aloike, filho do cacique, trazia no pescoço uma plaquinha oval na qual se lia o nome da firma londrina que supria Fawcett de material para a viagem. Dentro da maloca do índio,
pôde ver uma maleta de metal idênticas às usadas pelos oficiais britânicos no Oriente, onde servira o coronel. Aloyk falou ainda nos 3 exploradores, atribuindo a morte deles aos índios Suya. Um pouco mais adiante, Dyot encontrou também um dos polvarinhos, que é onde se guarda a pólvora, do coronel, e sempre acompanhado por Aloyk, de quem já desconfiava, foi conduzido até os Kalapalo, em cuja aldeia o coronel teria dormido uma noite antes de seguir para o Cluane e a morte. Mais tarde, teve a famosa viagem do repórter sensacionalista Edmar Morel. Financiada pelo empresário Assis Chateaubriand em 1943, a viagem promovia o encontro do repórter com Dulipé, o índio loiro de olhos azuis, que diziam, equivocadamente, ser o filho primogênito Jack Fawcett com uma indígena. A viagem de repercussão internacional garantiu a Morel uma entrevista com Zarari, um Kalapalo, que confessaria ter matado Fawcett, embora o caso nunca tenha sido comprovado. Em 1952, Chateau financiaria também a viagem de Antônio Calado ao Xingu, onde Orlando Vilas Boas afirmava ter encontrado a alçada de Fawcett. Um ano antes, próximo a um afluente do rio Xingu, Vilas Boas fora convencido por um Kalapalo que a alçada que se encontrava debaixo de uma árvore, próxima ao rio Kulene, pertencia a Fawcett. Mas análises feitas por antropólogos do Museu Nacional no Rio de Janeiro e pelo Royal Anthropological Institute em Londres confirmavam que aqueles ossos eram de outra pessoa. Brian, o filho mais novo de Fawcett, voltaria ao Brasil em 55 para uma última tentativa de encontrar ao menos seu irmão mais velho, seguindo as pistas do explorador americano, mas outras vezes sem sucesso. E o mistério do desaparecimento do coronel Fawcett persiste até hoje. Morto por nativos? Por cobra? Passou por um portal dimensional? Achou a cidade e ficou morando lá? Tá vivo naquele centro místico? Treinou o Tatum Canara? O que você acha, Camila? Gostou da história? Eu acho que ele foi morto. Ele e os outros 2. Pelos índios? Possivelmente pelos índios, ou ele pode ter morrido. Eles podem ter morrido de um acidente, por exemplo, naufragado, ou algo do gênero. Mas eles não estavam navegando. Mas eles podem ter tentado atravessar um rio a nado e ter morrido afogado, todos os 3. Pode ter sido garimpeiros? Acho difícil, garimpeiros. Começo do século XX, naquela região, pode ser, mas é difícil. Ou ele pode ter sido morto pelos indígenas, ou eles podem ter pegado uma febre, sei lá, os 3. Ou acharam a cidade. Acho que não. Ou entraram num portal dimensional. Afinal, lá tem aeroporto para alienígenas. Acho mais fácil ter entrado no portal dimensional do que achado essa tal de cidade. Embaixo da serra do Roncador. Acho difícil, hein? Mas tudo bem, eu sou uma pessoa cética, né? Pode ser que eles tenham encontrado a cidade e estejam lá, morando até hoje. E você já conhecia essa história do Indiana Jones original? Não tinha a menor ideia, achei bem interessante mesmo. Que sumiu no Brasil. Aliás, acho que o último filme do Indiana Jones, que é bem ruinzinho, assim, é meio essa história, né? Eles vão pra Amazônia, achar uma cidade e tal. Tem um filme que é Em Busca de uma Cidade Perdida. Assim, que é também que é inspirado, mas dizem que é pelo Tatum Canara, né? Pela cidade do Tatum Canara. Ou pelo Coronel Fawcett, que eu acho que a cidade do Tatum Canara é a mesma do Fawcett. Eu acho que todas são a mesma, na verdade. É um Eldorado na Amazônia, assim. Tipo, é uma cidade que falam que está escondida no meio da Amazônia, que é cheia de ouro. Todo mundo fala a mesma coisa, assim. Mas eu acho que é uma bela lenda, né? Nunca foi encontrada. Nunca foi. Por fim, devo dizer que além dos Indiana Jones todos, assistam sempre, é bem bom. Tem também o filme Cidade Perdida Z, de 2017, com Tom Holland, Robert Pattinson e Sienna Miller, que conta essa história toda. Mas naquele esquema Hollywood bem fantasioso, né? Mas é divertido de ver. Nossa, quero assistir. É bem divertido. E agora, pausa e recadinhos? Pausa e recadinhos. Camila, se alguém aí quiser se aventurar para encontrar a Cidade Perdida Z, lá no Mato Grosso, como faz? Vai fundo. Só? Na verdade, mas não se pode, desloque. se ele quiser contar pra gente que vai fazer isso. Ah, tá, mas você perguntou se quiser contar, não se quiser contar. Tá, e se quiser contar? Se quiser contar, aí você pode escrever um e-mail para contato@muitopior.com.br e começar com Estive no Mato Grosso. Ele pode ir ouvindo Fausto Fawcett. Pode, mas coloca no assunto do e-mail Cidade Perdida Z. Cidade Perdida Z. Ou ele pode mandar um recado, mandar um direct
no Twitter, no Facebook, no Instagram e mandar comentário no nosso site, tanto em áudio quanto em texto, ou fazer um comentário no nosso canal do YouTube. Olha só. Muitas formas de falar com a gente. É isso aí. Nos recadinhos, a Raquel Paranello, que mandou áudio pra gente, lá no YouTube falou: socorro, tô no podcast. Bem-vinda. E ela sempre desconfiou desse lance com os Illuminati. Illuminati. Porque eu sou uma pessoa iluminada, né? Na Pode verdade. ser, né? Mais do que Illuminati, iluminada. A Andrea Cubas falou que Brasil 2022 e eu penso que não posso julgá-lo porque pensa fazer o mesmo caso o excrementíssimo seja reeleito. Ela tá André, não vai de balão, né? Balão. Tem formas melhores. Faz uma festa de aniversário de fugir. Sai voando. Desse país, né? É só fugir, pode sair pelo Galeão, né? Galeão. Ou pode sair Mas ela não é do sul? por Guarulhos. É que eu acho que o Afonso Pena só leva até Buenos Aires, no máximo. Já é alguma coisa, né? Já o Joe Mercúrio, lá no Instagram, falou que é muito bom ouvir sobre histórias do Brasil que ficam meio perdidas ou esquecidas. O Joe escreve, ele é um fã do meu outro podcast, que é o Eu e Deus, fazendo aqui meu jabá. E ele sempre entra em contato comigo com a Dani lá, e agora parece que ele começou a gostar também do ao vivo. Ele disse que as pesquisas são maravilhosas, dá uma trabalheira, de fato. Dá muito trabalho, gente, você não tem ideia. A Futura Diva, também lá no YouTube, falou que no Padre do Balão, falou que a ignorância do sabichão clássica, né? Eu diria que tem um nome pra isso, chama homem. XY, né? Homem tem uma tendência a fazer esse tipo de coisa. Você já viu alguma freira do balão? Então. Vai que tem, né? Nunca vi. Enfim. Quem mais? Deixa eu ver. Também lá no YouTube, a Andrea falou que o Nholo é o primeiro, o Padre do Balão é o segundo episódio favorito dela. É a Cubas. A Cubinhas, ela gosta do Nholo e gosta do Padre. Agora gostou do Padre do Balão, não sei porquê. O CFO Souza falou do Padre do Balão também, falou que gente que conhecia essa história por cima e gostou bastante. E se a gente tem algum dia, vai falar sobre a balaiada. Não sei. Então, possível. Eu acho que um dia a gente vai falar sobre todas essas revoltas. Não tá na pauta ainda a balaiada, mas a gente pode colocar na pauta. E aí o Léo Caliente falou: eu vi férias? A Nova Zelândia acabou de abrir as fronteiras. Estão vindo pra cá? Opa! Não estamos indo pra Nova Zelândia. A gente tá indo pro outro lado, exato. Pois é. Mas tá nas ideias. Nas ideias do Danilo, porque eu não tinha ideia nenhuma que a gente tava indo pra Nova Zelândia. A gente tá indo pro Brasil, né? A gente tá indo pro Brasil, mas quem sabe no futuro, né? É perto da Rússia, mas a Rússia é brasileira. Rússia brasileira, é verdade. E também a Raquel nos mandou um outro áudio, né? Eu já tinha falado dela no começo, ela mandou um outro áudio explicando as ideias dela lá sobre o nosso episódio da pandemia de 19, né? Uhum. Da gripe, surto de gripe espanhola. E eu respondi o Giancarlo. Respondi você. E acho que é isso. Tem alguma outra coisa aí? Você separou? Não separei nada. Eu tô aqui tranquila. Então tá bom. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo, gente. Esse episódio contou com trechos da músicas Heart of the Jungle, da Free Moose e Jungle Music, de Dan Gaulan. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.